Assim como o século XX, a entrega de prêmios Nobel para a Química também iniciou em 1901. Entretanto, na primeira década do século, a única tarefa da Academia foi decidir a ordem em que os ganhadores seriam premiados. Para o primeiro prêmio, 11 das 20 indicações apontaram Van Hoff como o Prêmio Nobel de Química de 1901. Embora ele, neste momento, já tivesse publicado uma tese dizendo que o carbono apresentava 4 ligações sob uma forma tetraédrica, base da química orgânica moderna, o prêmio foi para o seu trabalho com cinética química, equilíbrio e pressão osmótica em soluções, publicados em 1884 e 1886. Segundo Van Hoff, a pressão osmótica de soluções da maioria das substâncias era igual à pressão gasosa que estas substâncias exerceriam se estivessem na ausência do solvente. Uma exceção, entretanto, ocorria quando o solvente era a água e o soluto era um ácido, uma base ou um sal. Arrhenius mostrou que isto poderia ser explicado assumindo que estas substâncias em água dissociam-se em íons. Arrhenius apresentou esta ideia em sua tese de doutorado em 1884. A sua proposta não foi bem aceita pela comunidade científica. Mesmo assim, Ostwald viajou até Uppsala para trabalhar com Arrhenius. Em 1903, Arrhenius foi laureado com o Prêmio Nobel em Química. Em 1909, foi a vez de Ostwald, por seus trabalhos com cinética e catálise de reações. Bem, vocês viram que trinca que está abrindo essa aula? Van Hoff, Arrhenius, Ostwald. Puxa vida, estão aí os 3 pais, se é que alguma coisa no universo possa ter 3 pais, os 3 pais da fisicoquímica. O trabalho de todos esses homens desembocou no entendimento do equilíbrio iônico. E equilíbrio iônico é o nosso tema de agora. Estamos abrindo. Esta é a primeira aula em que vamos analisar isto. Equilíbrio iônico 1. Vamos conceituar, então, equilíbrio iônico, que é um conceito extraordinariamente simples, desde que você ainda relembre o que é equilíbrio dinâmico. Vamos lá? Equilíbrio iônico é o equilíbrio dinâmico do qual participam espécies iônicas, nada mais do que isso. Como nós vamos estudar o equilíbrio dos ácidos, vamos começar exatamente falando disso, da força dos ácidos. Tudo parte do conceito de alfa. Aonde o que é alfa? Grau de ionização. Vamos definir? Grau de ionização, alfa, é uma razão entre o número de moléculas dissociadas e o número de moléculas dissolvidas. Ou seja, em cima fica quantas moléculas se ionizaram e embaixo fica quantas moléculas foram dissolvidas. Naturalmente, essa razão é um número menor do que 1. E esse número frequentemente é expresso em percentagem. Fazemos assim a coisa. Um ácido forte é um ácido que tem um alfa maior que 50%. Um ácido moderado, que ocasionalmente também se chama de ácido semiforte, ele tem um alfa entre 5% e 50%. E, finalmente, vamos olhar os ácidos fracos, que são os que mais nos interessam. Eles apresentam um alfa menor do que 5%. Agora, como é que nós vamos categorizar os ácidos? Muito simples. Vamos dividir em hidrácidos e oxiácidos. Você lembra, eu tenho certeza, hidrácidos não têm oxigênio, ao passo que oxiácidos, bem, o nome está indicando, oxiácidos têm oxigênio. Como vamos trabalhar em cada caso? Para os hidrácidos, serão fortes os mais conhecidos deles, ou seja, o HCl, o HBr e o HI. Será moderado o HF, o ácido fluorídrico, e serão fracos todos os demais. Para os oxiácidos, bem, para os oxiácidos é um pouco diferente. Vamos criar um número N, que será a subtração número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizáveis. E este N pode assumir valores 0, 1, 2 ou 3. Começamos pelo 3.
Ácidos muito fortes apresentam N igual a 3, como, por exemplo, o ácido perclórico. Repare, 4 oxigênios, menos 1 hidrogênio ionizável, 3. Eu tenho que te lembrar uma coisa sempre. Ácido perclórico é simplesmente o ácido mais forte da química. Vamos agora ver os ácidos fortes, que apresentam N igual a 2. O exemplo mais comum de ácido forte é o ácido sulfúrico, H2SO4. Repare, 4 oxigênios, 2 hidrogênios ionizáveis, 4 menos 2, 2. Claro? Ácidos fortes. Vamos aos moderados. Moderados apresentam N igual a 1. O ácido fosfórico é um exemplo importante. 4 menos 3, 1. E, finalmente, ácidos fracos têm N igual a 0. HClO, ácido hipocloroso, é um excelente exemplo. Um oxigênio, um único hidrogênio, a diferença é 0. Vamos ver então agora o equilíbrio de ácidos fracos. Veja como é que nós vamos trabalhar. Simbolizaremos por HA a um monoácido, ou seja, só tem um H ionizável, e ele é um monoácido fraco, ou seja, vale a restrição que o alfa tem que ser menor que 5%. Veja a equação de ionização. O ácido HA se dissocia em H+ aquoso e A- aquoso, o que nos leva à constante de equilíbrio Ka, que vale concentração de H+ vezes concentração de A-, dividido por concentração de HA. Se nós parássemos aí, teríamos apenas mais uma fórmula, o que positivamente não seria muito útil. Nós precisamos, para chegar a alguma coisa que vale a pena, um quadro de equilíbrio, onde cada coisa que eu vou te falar é fundamental. Por favor, você vai grudar o olho naquela tela e não vai desgrudar por nada nesse mundo. Qualquer coisa que eu disser é importante. Veja no quadro. HA, H+ e A- são as espécies em jogo. HA é a espécie molecular, H+ e A- as espécies iônicas. No início, temos apenas HA, com uma molaridade M. Então, veja, M é a molaridade nominal ou molaridade de início da solução do ácido HA. Repare, de H+ ainda não temos nada, de A- também ainda não temos nada. Bem, vamos à análise estequiométrica. Repare que a reação é 1 para 1 para 1. Logo, a estequiometria é X para X para X. Bem, precisamos arrumar uma maneira de relacionar X com M. Senão, não vamos chegar a fórmula nenhuma. A ideia é muito simples. Repare, X é quanto do ácido ionizou. Alfa, você lembra que é uma percentagem? É quantos por cento ioniza? Então, esse X é rigorosamente igual a M alfa. Ou seja, é a mesma linha que tínhamos antes, apenas com uma roupagem nova. X é M alfa, X é M alfa, X é M alfa. E agora, vamos fazer contas. Tínhamos M, gastamos M alfa. Quanto restou? M menos M alfa. Claro que você já pode ir pensando em colocar M em evidência e ficarmos com M que multiplica 1 menos alfa. É uma ideia boa. No início não tínhamos H+. Houve uma ionização que produziu M alfa. Então, no equilíbrio temos M alfa. Analogamente, no início não tínhamos A-. Houve a ionização, produziu-se M alfa. Então, ficamos com M alfa. Logo, as quantidades de todas as espécies no equilíbrio são, para o HA, M menos M alfa. Para o H+, M alfa. E para A-, M alfa. Como vamos jogar isso na fórmula, então? Voltamos a escrever a fórmula de Ka. Concentração de H+, vezes concentração de A- sobre concentração de HA. E entramos com os valores. Concentração de H+, M alfa. Concentração de A-, M alfa. Concentração de HA, M menos M alfa. Lembra? Isso aqui é como se estivesse em evidência. E valia, então, M que multiplica 1 menos alfa. Você corta um dos M's de cima com esse M aí de baixo. E ficamos assim. M alfa ao quadrado, alfa vezes alfa. Um M só,
porque o outro cortou embaixo. Então, m alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Normalmente a gente faz essa fórmula de maneira rápida. M alfa 2 sobre 1 menos alfa. Bem, temos agora uma simplificação muito importante e muito interessante. Você lembra que o nosso monoácido é fraco? Então está valendo aquela restrição do alfa menor do que 5%? Bem, então alfa é pequeno. Se o ácido é fraco, o alfa é pequeno. Então 1 menos alfa pode ser aproximado a 1, o que simplifica as contas extraordinariamente. Repare, 1 menos alfa estava no denominador. Se agora 1 menos alfa foi aproximado a 1, o denominador sumiu. E ficamos com uma fórmula muito mais simplificada, muito mais simpática. Ka igual a m alfa ao quadrado. Falando rapidinho, Ka igual a m alfa 2.